Muita gente está em busca de oportunidades profissionais, quer saber para onde se direcionar, o que buscar, onde trabalhar. Por isso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o trabalho no Porto. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje no programa a gente traz um empresário que vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que funciona essa questão de trabalho lá no Porto, né? Já que nossa região é uma região portuária e como o nosso programa está no YouTube, muitas regiões trabalham com mão de obra portuária e na verdade não só é a mão de obra, mas quais as oportunidades que o próprio Porto pode oferecer para os profissionais. Eu quis trazer alguém para falar sobre esse assunto, porque hoje, além disso, os profissionais querem saber o que eu faço, para onde eu vou, seja as pessoas que são mais novas, né, que começam a sua profissão, mas também aquelas pessoas que estão num momento de vida de mudança, né? E para isso eu trouxe o João Gilberto Campos, que é dono da Incatep, certo, João? Certo, é muito prazer de estar aqui conversando com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre a capacitação profissional, né, voltada à atividade portuária. Ok. Bom, vamos começar do seguinte, eu sempre pergunto para o pessoal que tem empresa, a sua empresa está desde 99, é isso? Isso, desde 99, a gente está trabalhando, já certificamos mais de 50 mil trabalhadores e foi uma caminhada árdua, né, para chegar aqui, para conseguir se manter no mercado, né, no Brasil, que é tão difícil para o empresário, né? É um mercado principalmente o pequeno, né? É um mercado restrito, né? Não é restrito, é direcionado, muito focado. Muito também, focado, né? É um mercado extremamente competitivo, né? E a gente como empresa pequena, você precisa sempre estar na frente, né? Você sempre precisa inovar, né? A palavra de ordem é a inovação. Você sempre precisa estar na crista da onda, né? Para você poder antever as necessidades, as demandas do mercado, né? Aliás, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, a questão da inovação, que eu sei que vocês buscam bastante isso na empresa. A curiosidade que eu tenho inicial primeiro, a escolha desse foco de capacitação de mão de obra do Porto, que houve a entrada do órgão naquele momento e tal, mas também por que ser empreendedor? Eu já tenho um histórico da atividade ligada a treinamento, né? Eu prestei serviço para a Caterpillar, para essas grandes empresas, sempre na área de capacitação profissional, porque muita gente não tem a ideia, né, de achar que uma multinacional, uma grande empresa, ela se torna grande empresa por sorte, né? Na realidade, se você fizer um levantamento das horas que são ministradas de treinamento em grandes empresas, você vai ficar realmente perplexo, né? A gente, na Caterpillar, a gente tinha treinamento para vendedores, né? Você ministrava treinamento para jovens vendedores e também para vendedores com 30, 40 anos, que faziam isso há um tempão, e muitas vezes eles não abordavam de maneira correta a venda, né? Então, se você tem, até venda, você precisa de treinamento, né, para uma pessoa que já tem 50 anos, 40 anos. Eu já ministrei treinamento de vendas na época para senhores com 40 anos e no final do treinamento eles falavam, olha, realmente vocês abordaram temas que a gente não tinha conhecimento, né? Então, em cima disso, quando eu sou de Santos, morava em Santos, a gente veio na época resolver um problema específico de operação de equipamento da Caterpillar. Eu vi que existia um mercado, né? Na realidade foi isso. A lei de modernização dos portos, que foi um marco importante na privatização, que foi em 93, logo em 96, 97, a gente veio resolver esse problema aqui da Caterpillar. Logo após isso, eu vislumbrei o mercado, né? Falei, olha, esse mercado vai ser privatizado, existe a necessidade da capacitação profissional,
e a gente abriu o Incatep então em 99. Muito bom. E aí, então, é muito bom ver essa trajetória. Existe um planejamento para fazer isso? Estruturação? Sim, a gente, como eu disse para você, né, ser empreendedor aqui no Brasil não é fácil, né? A gente depende aí de uma série de coisas e a gente, a minha ideia sempre foi pautada nesse aspecto de inovação e no aspecto também de olhar o mercado e ver a tendência do mercado, né? Eu sempre digo para o pessoal que trabalha lá, com os alunos que a gente tem, que a empresa, né, o que é uma empresa? A empresa é um conjunto de pessoas que você faz um grupo, faz um time, e aí você fornece um serviço no mercado, e esse serviço ele tem que ter a maior qualidade que puder por o melhor preço. Essa é a definição lógica na minha cabeça de uma empresa, né? Evidentemente olhando o aspecto social, de responsabilidade social, que a gente precisa ter também. Em termos de pessoa física, a pessoa também tem que olhar o mercado e procurar se capacitar, se qualificar, olhando o mercado, né? E não aguardando, né, que o mercado forneça para ela um caminho, né? Ela tem que realmente olhar esse mercado e ver qual é a possibilidade que existe e correr atrás dessa capacitação, dessa qualificação, né? Você está entrando bem no ponto que a gente começou a falar aí no programa, quer dizer, a dificuldade hoje, eu acho que, veja assim, existe necessidade de profissionais. Com certeza. Certo? E aí tem carência em buscar profissionais no mercado e tem gente que está desempregada. Apesar do índice de desemprego estar mais baixo, concordo, ainda tem muita gente que está precisando. Agora, como é que está, nessa área portuária, como é que você tem visto isso? Não só na mão de obra direta, né? A gente estava conversando, tem nível de universidade, faculdade também. Isso eu divido em relação ao ensino, né, de duas maneiras. Eu vejo assim, o ensino de qualificação e o ensino de capacitação. Né? O de qualificação, eu acredito que já esteja indo por um bom caminho, porque há pouco tempo atrás, a questão de 4, 5 anos, 6 anos no máximo, você não tinha aqui em Santos um curso de gestão portuária. Né? Você não encontrava. Teve primeiro os cursos sequenciais, hoje você já tem diversas faculdades já oferecendo um curso de tecnólogo de gestão portuária. Me parece que daqui a pouco tempo a gente vai ter engenharia também aqui em Santos. Quer dizer, se você tem o Porto, você tem a cidade de Santos, nada mais lógico do que você ter faculdades que tenham, na verdade, que desenvolvam competências para a pessoa trabalhar no setor portuário, né? O que o Incatep faz, nós entramos em termos de capacitação, né? Eu preciso que a pessoa que venha fazer o nosso treinamento, ela tenha as mínimas competências para que eu agregue nela certas competências para que ela tenha o perfil que o mercado queira, né? É esse o raciocínio que a gente faz, né? Então, hoje o mercado, o que ele está necessitando? Hoje não se fala mais em termos de operação de equipamento, que a pessoa tem que ter no mínimo ensino médio. Né? Eu já tive presidente de um terminal aqui de Santos, conversando comigo, que ele ia solicitar para os operadores de equipamentos que tivessem nível superior. Opa! Aí eu disse a ele que a realidade no Brasil era outra. Ia ter um pouquinho de dificuldade. E que ele ia ter um pouquinho de dificuldade, que ele deveria, na minha modesta opinião, colocar como pré-requisito obrigatório o ensino médio e recomendável, que já existem várias empresas aí, cujo o ensino superior é recomendável. Você sabe por qual necessidade? Por que ele escolhe Porque o que está acontecendo hoje é que a pessoa que trabalha numa empresa, a nível operacional, um operador de equipamento, ele necessita ter uma visão mais abrangente do negócio, né? Um operador de equipamento hoje, ele lida com um equipamento
que é totalmente robotizado, computadorizado, você tem coletores, você tem que ter noção de uma logística, você tem que entender como um todo o negócio, né? Não é simplesmente, como a gente brinca com os operadores, que é o operador de alavanca, né? Ele que a preocupação dele era simplesmente nas duas alavancas que tem no equipamento. Hoje não, hoje a pessoa precisa ter outras competências, né? E cada vez mais essas competências vão ser cada vez mais cobradas, né? E a pessoa precisa entender isso, né? E se adequar a isso. Eu acho que esse é o grande senão que a gente possa falar. Quando você coloca essa questão do entendimento um pouco maior, cita para a gente um exemplo que um operador precisa, até para as pessoas entenderem como é que significa isso. Um operador, aí você pode escolher algum tipo de equipamento. Qual é a necessidade dele ter essa visão? O que ele vai fazer com isso? Eles precisam ter certos conhecimentos. Por exemplo, ele vai movimentar uma carga dentro de um navio. E ele pegou aquela carga no container e o container está lá com uma avaria de teto. Então ele tem que comunicar essa avaria, porque isso daí vai gerar um problema para o terminal, porque pode ter um problema de avaria na própria carga. Ele precisa ter outra coisa que acontece hoje em dia, é que a multifuncionalidade, né? Você é operador de equipamento e você opera vários equipamentos. Então você precisa ter uma noção mais específica, você precisa ter um conhecimento de inglês também, você precisa ter um conhecimento de informática, até mesmo... Inglês para leitura, para conversação com algumas pessoas? Dependendo da função que você queira, você precisa ter essa competência, né? Eu fui visitar alguns portos no mundo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que quando você vai conversar lá fora e você vai conversar com as pessoas, você se apresenta, olha, meu nome é João, eu trabalho no Porto de Santos, né, eu tenho um histórico ligado a essa atividade, já trabalhei no Porto. Aí a pessoa que conversa comigo lá, que é o diretor de operação, ele fala assim, eu já trabalhei no gate, eu comecei no gate, comecei no portão, né? Eu fui num porto em Dubai que a pessoa que me atendeu era operador de equipamento. Aí ele foi me mostrar, o diretor operacional, aí ele foi me mostrar o equipamento, ele pegou um container, eu peguei outro no navio. E a gente ficou, pô, que legal. Quer dizer, cada vez mais vai existir o profissionalismo, né? Cada vez mais a palavra meritocracia vai ser utilizada na atividade portuária. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho oportunidade, que na minha época que eu trabalhei na Caterpillar, o meu chefe imediato tinha 55 anos e o diretor da Caterpillar tinha 25. Né? O americano, ele tem uma coisa muito interessante, né? O anglo-saxão, né? Se você for competente, não importa a idade. Isso aí. Mostrar serviço, mostrar resultado. Você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar competência. E na área de comércio exterior, essa coisa do ranço antigo, eu digo ranço porque tem muitas coisas boas, mas assim, a questão do mais velho, a questão da forma de liderança, que era muito de mandar e você obedece. Isso tem mudado. Você fala de meritocracia hoje, é muito bom porque isso mudou muitas visões dessa área. Mudou. É interessante as pessoas entenderem, né? Porque existe um negócio assim. Existe no setor em geral, né, o mais velho, mas aí quando o mais velho faz 50 anos, ele é jogado fora da empresa. Né? Quer dizer, lá fora funciona assim, se você tiver 70 anos de idade, tiver saúde, você vai continuar trabalhando, se você for competente. Se você for competente. Né? Então, a competência tem que ser vai ser cada vez mais cobrada. Então as pessoas precisam entender que elas precisam desenvolver essa competência para ela se apresentar no mercado, né? Hoje em dia, as empresas não estão mais com aquele histórico de eu vou contratar uma empresa para ministrar um treinamento para os meus funcionários, porque eu quero, salvo raríssimas exceções, que são essas grandes empresas hoje que têm a corporativo, né? Petrobras tem, Odebrecht tem, outras empresas aí que tem até uma faculdade corporativa que eles chamam, né? Universidade corporativa, né? Que são grandes, Companhia Vale do Rio Doce, etc.
Mas a grande maioria das empresas, elas olham no mercado, definem o perfil do cargo e vão em busca desse perfil. Né? A gente, da mesma forma que isso existe para a empresa. Né? O Incatep hoje ele é certificado de ISO 9000, nós somos credenciados pela Marinha, então eu tenho o maior carinho do mundo em relação à certificação, a ISO 9000, porque eu sei que é um diferencial. E que amanhã vão pedir para as empresas que forneçam serviços de treinamento, que elas tenham também a certificação ISO 9000, porque está dentro da norma. Né? Então a gente não inventa nada, a gente tem que se adequar ao mercado. Eu costumo sempre falar que a gente não inventa nada, a gente precisa se adequar ao mercado. O mercado ele está exigindo isso. O mercado exige hoje que se você, por exemplo, for trabalhar no terminal portuário desse, que você queira uma função de supervisão, de gerência, você vai ter que ter um inglês fluente. Né? Então, nada melhor agora do que quando você entrar na empresa e começa a fazer inglês. Né? Porque um dia vai ser pedido isso para você. Para que você possa crescer. Né? Para você possa crescer na empresa. Né? Da mesma forma que a gente criou no Incatep um negócio que se chama carreira portuária, onde a pessoa faz lá 8 treinamentos que a gente chama treinamentos básicos. Faz o trabalhador portuário, faz o carga perigosa, para que ela se prepare para que amanhã, quando o terminal necessitar de uma mão de obra básica, ele vai pedir ao mercado, olha, eu preciso de um cara com esse perfil. Aí eu sempre brinco com os meninos, entrou na empresa, já começa a separar um dinheirinho para fazer uma faculdade, começa a separar um dinheirinho para fazer um curso de supervisão, começa a separar um dinheirinho para fazer isso, para fazer aquilo. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, pô, mas você estuda? Eu estudo, né? Eu como proprietário do Incatep, eu terminei o ano passado de fazer um curso de técnico de segurança do trabalho. Por quê? Porque já existe no mercado algumas empresas que, para você ser instrutor, você tem que ter técnico de segurança do trabalho. Tá, deixa eu só interromper um pouquinho por causa do nosso tempo. A gente vai continuar esse assunto, tá muito importante para a gente, para o pessoal construir esse raciocínio. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos em seguida. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosda-luz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá! Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco e eu começo esse bloco falando de um evento que vai acontecer aqui na Baixada Santista. Dia 11 de abril agora, nós vamos ter lá na Unimonte, Universidade de Monte Serrat,
um evento que é o primeiro meeting de desenvolvimento humano. Ele é um meeting beneficente de desenvolvimento humano. Vai ser um encontro aí na área de recursos humanos, gestão de pessoas. E a entrada vai ser 1 quilo de alimento e ela será destinada ao NACAC, que é o pessoal que tem câncer, e o Lar São Vicente de Paulo, né? Vocês têm a indicação do site para maiores informações. Então, quem é da área de RH, de recursos humanos e tem interesse em desenvolvimento nessa área, vale a pena participar. Nós temos aí a BRH São Paulo, que é uma das apoiadoras do evento, a própria Unimonte e outras entidades. Aproveitando a questão da Associação Brasileira de Recursos Humanos, começa esse mês de março os grupos de estudos aqui na região da Baixada Santista da área de recursos humanos promovidos pela BRH. Nós temos aí Liderança e Gestão, que é um grupo que eu encabeço, tem RH Estratégico, Coaching, Relações Trabalhistas. Então existem vários temas. É importante que você conheça, você que é da área de gestão de pessoas, ou profissionais que trabalham com isso, ou empresários, porque nessas trocas que são feitas nesses grupos de estudo, cujo encontro é uma vez por mês, as pessoas conseguem trazer novas informações, estudos sobre os temas e troca entre as pessoas que participam, né? Eu participo desse grupo de liderança e gestão e é muito bom porque temos pessoas de várias idades, então isso é excelente, ok? Vocês podem também pegar mais informações sobre esse evento, os dois, no nosso facebook.com/Talentos em Foco. E podem entrar em contato pelo talentosemfoco@gmail.com e pedir alguma informação a mais sobre esses eventos que a gente passa para vocês, tá bom? Nós estamos falando sobre o trabalho no porto. E o João Gilberto estava falando com a gente agora sobre a questão do preparo do profissional para, não só pelo básico, né, de trabalho, mas para que ele possa se preparar para as oportunidades que virão. Isso serve não só para o porto, mas também para qualquer toda empresa. Atividade, né? Se o cara vai galgar alguma coisa mais tarde, ele vai fazer o inglês, por exemplo, porque existe uma necessidade numa função, ou outro tipo de curso, segurança do trabalho, ok? Eu acho importante que a empresa também deixe claro como é que funciona esse crescimento da empresa. Então, tem a parte da empresa, a empresa na área de portuária, a empresa na área de comércio exterior e qualquer tipo de empresa. A sua empresa, mesmo sendo pequena, é importante que você deixe claro para o teu funcionário como é que ele chega lá. Perfeito. Como é que eu tenho uma oportunidade dentro da empresa para crescer. Né? Exatamente. É algo também que quando eu iniciei a atividade no Porto, eu achava muito peculiar, né? Então você não hoje é diferente. Hoje você já tem delineado qual é a competência que você tem que ter, né? As grandes empresas já têm isso há bastante tempo, né? A pessoa só vai ser supervisor se ela tiver um curso superior, se ela tiver uma língua. O cara vai ser só gerente se ele tiver um MBA. E assim por diante, né? As grandes empresas até patrocinam isso, patrocinam cursos de pós-graduação no exterior para o diretor dela, mas a nossa realidade de empresa pequena, das pessoas, na verdade têm que correr atrás, né? Hoje as universidades, não só aqui na região, mas no Brasil todo, fazem alguns convênios com as empresas, mesmo pequenas, dando condição de desconto. Mesmo que a empresa não pague nada, ele faz um convênio com a empresa para dar desconto para os funcionários daquela empresa, desde que eles divulguem dentro da empresa os cursos existentes. E hoje em dia você tem também o ensino à distância, que é uma ferramenta muito interessante, né? Você tem também cursos à distância de graça, né? É só você procurar na internet. Para o empreendedor, por exemplo, o Sebrae tem vários cursos. Exatamente. Né? Por exemplo, exatamente. Até existem cursos específicos da atividade portuária ministrados por grandes universidades de fora que emitem certificado, tudo, e são cursos free, né? São cursos grátis. Ah, mas eu preciso saber inglês. Mas é óbvio que você precisa saber inglês, né? Uma boa maneira de treinar. De vez em quando a gente trata muito com o jovem, né? Eu até brinco com eles. Se vocês tivessem o comprometimento que vocês têm com o Facebook, com esse negócio todo, para direcionar, porque a internet é uma ferramenta maravilhosa. Eu fico pasmo o que você tem de... Agora, é lógico que na internet você tem as boas coisas e as coisas ruins, né? Sim. Se você usar a internet para o seu crescimento profissional, é uma coisa absurda o que você pode crescer, né?
exatamente o que a gente está comentando, né? De você perceber e a empresa também dar o feedback, né? Olha, para você ser um gerente aqui, você precisa dessas competências, né? E isso é importantíssimo. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem agora para falar da Incatep. A Incatep tem os cursos de preparação. Eu acho que vale salientar a questão da inovação que vocês têm hoje, que é os equipamentos que vocês usam de simulação da situação real em campo, para que ele não tenha perigo, que ele possa ver todas as situações, né? Aí tem o vídeo que está passando, fala pra gente. Esse é um exemplo de equipamento que eu Isso, esse aí já é um equipamento do guindaste offshore, esse aí já é o equipamento do guindaste de bordo. A gente tem vários equipamentos que a gente procurou junto a parcerias nacionais. Hoje a gente tem desenvolvedores de softwares brasileiros, desenvolvedor de software espanhol, indiano. Então a gente procura customizar os softwares nossos para que a gente tenha condição da pessoa treinar mais próximo do real possível, né? Essa é o grande diferencial nosso é esse daí. É aquilo que eu estava comentando com você, é buscar no mercado quais são as necessidades do mercado e correr atrás e desenvolver ferramentas para isso. Esse é o nosso objetivo como empresa privada, né? A gente precisa estar sempre dentro do mercado e olhando o que o mercado queira, né? A gente tem 2 unidades hoje, uma em frente à Libra e a outra... Aí nós temos eu estou demonstrando uma plataforma que a gente tem dentro da internet com material didático. Então a pessoa... O pessoal vai lá e queira fazer o curso, ele pode se inscrever nos cursos. Pode se inscrever nos cursos, a gente dá uma senha para ele tem acesso ao material didático para ele estudar, vem fazer o nosso treinamento presencial, faz a prova presencial, faz a simulação, aí o pessoal está demonstrando já a simulação de como é feito, e ele recebe um certificado do Incatep e uma carteira de competência. É uma carteirinha, o nome dele vai para o nosso site e as empresas que queiram pessoas dessa atividade, elas vão no nosso site, têm acesso gratuitamente aos nomes das pessoas que fizeram a capacitação profissional conosco, né? Esse é o nosso diferencial. A gente fornece ao mercado o recrutamento free, né? Você cobra pelos cursos, exatamente. Óbvio, né? Então a pessoa... E as empresas também, elas contratam vocês para formar mão de obra? Isso também, também. Mas essa é uma outra vertente que cada vez está diminuindo mais. É importante comentar isso com as pessoas, que as empresas hoje, elas estão buscando no mercado a pessoa preparada. Né? Por motivo óbvio, de economia, por motivo também da pessoa, do interesse, né? Que a gente, muitas vezes, infelizmente, né? Eu digo isso para você com dor no coração, quando a gente vai ministrar treinamento e esse treinamento é pago pela empresa ou mesmo é pago pela Marinha, já para a gente falar uma coisa aqui óbvia, né? Que a gente trabalha tanto para as empresas privadas como também para a Marinha através dos órgãos, né? Eu vou ter que encerrar nosso programa porque o nosso tempo é curto. Não, muito obrigado pelo convite, claro. Vai em outros momentos falar. Claro. Pessoal, a gente vai colocar informações também no nosso Facebook sobre a Incatep, então verifiquem também no site que foi colocado. Infelizmente o nosso tempo é curto, tem muita coisa boa para falar. Obrigado, João. Não, muito obrigado a você pelo convite, parabéns pelo programa, pela iniciativa, né? Eu vi você falando aí das várias mesas redondas que estão sendo feitas. Isso é importante para que os problemas de Santos sejam resolvidos também em Santos. Né? As pessoas, os profissionais. Os profissionais de Santos, porque a gente precisa valorizar mais o profissional de Santos. Isso aí. Né? Essa é uma parte importante do negócio. Né? Eu agradeço a você pela audiência. Lembrando que nós temos a loja de ovos de Páscoa do Mensageiros da Luz, na Marechal Deodoro, número 90. Vai lá, compra o seu ovo de Páscoa agora para Páscoa e também contribui para uma obra muito bonita. Muito obrigado, até semana que vem.